Bom dia, pessoal dos segundos anos. Vamos então para a nossa última aula sobre as pesquisas solicitadas no bimestre, tá? Lembrando que a gente falou sobre o realismo e naturalismo, que são períodos literários do século XIX na prosa, tá? E nesse mesmo século XIX a gente tem o parnasianismo, que está voltado apenas à poesia, e o simbolismo, que é o nosso tema dessa aula, né? Que também está voltado apenas na poesia, tá certo? Então a gente tem um século aí bem recheado, né? Bem rico em períodos literários e várias obras artísticas, né, de literatura, várias mudanças, né, e isso tudo aí vai se dar mais ou menos entre 1800 e 1900, tá, comecinho do século XX, onde a gente vai ter também muitas e muitas mudanças na literatura, nas artes plásticas, no geral, tá? Então, a gente vai corrigir o roteirinho que eu passei da pesquisa do simbolismo, eu vou falando item por item. E o importante, gente, o objetivo é que vocês compreendam o que vocês fizeram e o que vocês erraram, tá? Porque teve alguns errinhos aí básicos, principalmente do contexto histórico, que eu venho frisando em todas as videoaulas, né? Que o contexto histórico ficou um pouquinho atrapalhado e o meu objetivo é que vocês consigam entender melhor, tá? Então, o número 1 pede assim, o início e fim do período literário. Então, quando inicia e quando finaliza o simbolismo em Portugal e no Brasil, tá? A gente tem umas datas mais ou menos próximas, assim, mas são bem próprias, né, de cada país, tá? Em Portugal, a gente tem um período de 1890 até 1915. Lembrando que 1915 é o início do modernismo em Portugal, tá? No Brasil, o modernismo é um pouco mais para frente. E o início do simbolismo no Brasil é 1893 e ele vai até 1902. E não 1922, como eu vi pessoas colocando, tá? Às vezes vocês podem não ter entendido, ou então os sites de busca, de pesquisa, colocaram alguma data inadequada, tá? O que acontece é que de 1902 a 1922, no Brasil, a gente tem um pré-modernismo. Portanto, eu tenho um período literário aí de transição antes do modernismo, tá? O que não ocorre em Portugal. Em Portugal acabou o simbolismo em 1915, a gente já começa com o modernismo. Aqui no Brasil, não. A gente acaba o simbolismo em 1902, até 22 a gente tem o pré-modernismo e em 1922 a gente vai ter a Semana de Arte Moderna, que é o marco inicial do modernismo brasileiro. Tá? De primeira fase aí, a gente tem as fases do modernismo, isso daí é matéria do terceiro ano. Então, até o simbolismo, vocês vão estar baseados, vocês vão ter os alicerces dos períodos literários todos, tá? Que a gente viu durante o ano. Então, isso é bem importante, a gente ter a compreensão da evolução histórica, né? Evolução de data, de espaço, é muito importante isso, certo? O item 2 pede o marco inicial do simbolismo na Europa, em Portugal e no Brasil. Então, o que é o marco inicial? Geralmente é uma obra literária, tá? É um texto, é um romance, é um livro que é escrito com características que já estão dentro, que já representam esse período literário, certo? Então, ele se destaca por ser um pouco diferente de obras literárias de períodos anteriores, tá? Então, na Europa, a gente tem esse marco, né? Em 1857, na França, com a publicação de um livro chamado As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, tá? O Baudelaire foi muito importante como marco, né? Da literatura francesa, do simbolismo. Em Portugal, a data é 1890, com a obra O Aristos, de Eugênio de Castro. É uma obra também diferente do que se fazia
anteriormente, tá? Principalmente no período do realismo, do romantismo, na verdade, né? Realismo não, que se fazia no romantismo, tá? Lembrando que o romantismo, ele engloba prosa e poesia, tá? Realismo e naturalismo não. Realismo e naturalismo basicamente ligados à prosa, certo? No Brasil, a gente vai ter a data de 1893 com a obra Missal e outra obra Broquéis, né? São duas obras, tá? Missal é uma, Broquéis é outra. Mas as duas, elas estão mais ou menos juntas, tá? Elas fazem um conjuntinho aí e elas representam muito bem a poesia simbolista. E o autor é o Cruz e Souza. O Cruz e Souza é bem conhecido, é bem importante como escritor brasileiro, simbolista brasileiro, tá bom? A gente vai passar agora, vou falar linhas gerais, né, do contexto histórico do simbolismo português e brasileiro. Existem algumas diferenças, tá? Portugal está na Europa. A Europa é um momento, é uma fase, né, de progresso tecnológico, de surgimento do automóvel. A gente tem na Europa a Revolução Industrial com base na eletricidade. Ah, mas isso já foi falado no realismo e naturalismo, sim, por conta do período, tá? Do período histórico. Então, período histórico, século XIX, né? Ele vai ter essas características que englobam tanto o período literário do realismo e naturalismo, quanto do parnasianismo e do simbolismo, tá, gente? Então, é um período histórico, são fatos históricos, tá? Então, na Europa a gente tem isso. E uma coisa muito importante surgimento, né, de partidos socialistas, que a gente já tinha falado nisso, que vão mudar a cara da política, tá? Então, a gente tem um sistema político capitalista que estava se formando desde a época das grandes navegações, né? E a gente passa por um período conturbado por conta das diferenças sociais, o fato da Primeira Guerra Mundial estar se aproximando também, são fatos que influenciam na política, né? E um surgimento futuro, né? Futuro surgimento aí de partidos comunistas, tá? E que vai gerar uma disputa grande, e também a Revolução Russa, que vai influenciar bastante as obras literárias, né? Então, essa visão de um mundo mais justo, a luta de classes, né? A desigualdade entre as pessoas, isso vai ser bem importante e vai aparecer na literatura, tá? Enquanto que no Brasil, a gente vai ter a consolidação da República. Então, em 1889 é proclamada a República, finalmente a gente vai ter um período republicano aí, né? Então, a gente sai da monarquia e vai para uma política republicana, então eleições, né? Esse sistema mais assim democrático, vamos dizer assim, que começa a se formar. E o foco da riqueza, né? Os ciclos de economia, esse ciclo de economia desse período simbolista, ele vai estar localizado no norte do Brasil, tá? Então, Amazonas, Belém do Pará, que é o ciclo da borracha. Então, é um momento bem importante da economia do norte do país, tá? Então, são os fatos históricos principais. O contexto histórico, gente, vocês realmente, assim, a maior parte não acertou. Então, eu espero bem, de verdade, que vocês tenham entendido, tá? Então, contexto histórico são fatos históricos. O que muda na sociedade do ponto de vista histórico, tá? E essa história vai influenciar as obras de literatura, tá certo? Depois, o número 5, acho que é o item 5, que são as características gerais do período literário. Então, como que é esse período literário? Quais são as características gerais do simbolismo? Como que é um poema simbolista, tá? Então, o poema simbolista, bem diferente do parnasiano, né? É um poema ligado à subjetividade. Então, é aquela questão do inconsciente, das emoções, né?
Também é uma poesia muito ligada ao cientificismo, ou seja, às vezes a linguagem do poema está ligado à ciência, ao experimento. Então, nem toda poesia simbolista ela é agradável, ligada aos sentimentos de uma forma assim, feliz, romântica, tá? Vamos sempre fazer um paralelo entre o romantismo e o próximo período literário. Então, romantismo, as poesias eram idealizadas, falava-se da pátria, da natureza, né? Da mulher, idealização da mulher. Os simbolistas, eles já vão para um lado, sim, do sentimento, mas é um outro tipo de sentimento, tá? É uma subjetividade que está influenciada pelo momento histórico, muito ligado a questões científicas, e também um momento muito ligado a descobertas da psique humana, né? Então, dos estados de espírito, da consciência humana, tá? Dos sonhos, das reflexões. Então, é uma poesia um pouco diferente, aliás, bem diferente da poesia romântica, tá? Isso tanto na Europa quanto no Brasil, tá? Por quê, gente? Porque o período literário, ele vai ser um molde, um modelo, um jeito de se fazer literatura, tá? Como se você seguisse um padrão. Então, o simbolismo, ele tem esse padrão de usar muito, assim, vocabulário ligado também à questão dos sentidos, né? Essa figura de linguagem que a gente estudou no começo do ano, seria a sinestesia, ela está muito presente. Então, o poeta, ele tenta utilizar palavras ligadas aos sentidos, ligadas ao tato, ao paladar, ao olfato, tá? Termos científicos que tem um peso maior. Então, a gente tem que lembrar do Augusto dos Anjos, né? Que é uma poesia bem cientificista, no sentido de utilizar termos muito ligados às ciências, ao experimento, inclusive termos de baixo calão, linguagem escatológica, tá? Ligada a vermes, ligada ao fisiologismo humano, né? Então a gente tem uma poesia um pouco, ela traz um pouco de repulsa, tá? Em certos autores, em outros não. Certo? Então, esse que é o contexto, as características gerais, né, do período literário, que a maior parte de vocês não teve problemas, tá? Acertou. A gente, nesse tipo de pesquisa, a gente elenca, a gente enumera características que aparecem nas obras, tá? Então, bem tranquilinho. E a número 6, que também não teve problema nenhum, foi falar de alguns simbolistas portugueses que foram importantes na literatura. Então, Camilo Peçanha, o Eugênio de Castro, Antônio Nobre, são autores bem conhecidos em Portugal. Eles tiveram uma produção artística bem grande, tá? Foram bastante reconhecidos no período literário. Vocês fizeram a biografia, né? Fizeram uma biografia breve, falaram um pouquinho de nascimento e morte. Quando a gente fala de biografia, a gente sempre tem que constar nascimento e morte do autor, a não ser que ele ainda esteja vivo, tá? Mas, geralmente, quando o período literário é mais, assim, distante da gente, os autores já morreram. Então, é importante, quando você pontua, né, nascimento e morte, você vai mais ou menos saber o período que ele viveu. Então, o período que ele viveu corresponde mesmo às características literárias da obra dele, tá? Ele escreveu durante o romantismo, então provavelmente a obra dele vai ser romântica. Se ele viveu durante o simbolismo, a característica das obras da pessoa vai ser daquele período literário. Por isso que é tão importante a gente conseguir associar o período literário com o momento que ele ocorreu, né? A localização no tempo. Isso facilita bastante, inclusive, na hora de fazer uma prova de vestibular, né? Então, se você sabe o período que o autor viveu, você pode fazer o link com o período histórico e o período literário e conseguir, de repente, responder uma questão que você esteja mais na dúvida ou que você não estudou direito.
tá? Então, são formas da gente estudar e são formas da gente se dar bem, né? Quando for necessário. E também conhecimento, né, gente? Conhecimento geral, que é muito importante, tá bom? E a número 7 também dizia respeito, né, às características, né, a biografia do Cruz e Souza e do Afonso de Guimarães. O Cruz e Souza tem uma poesia um pouco mais light, né, que a do Afonso. O Afonso de Guimarães é uma poesia muito bem trabalhada, muito bem elaborada, palavras muito precisas. Ele até tem uns ares assim de parnasianismo às vezes, né? E ele pensando que eles viveram nesse período, né? Parnasianismo, simbolismo, tá? Então, às vezes a poesia não é 100% simbolista, ela também pode ter traços de algum outro período literário do momento vivido, tá certo, gente? O Cruz e Souza usa muita sinestesia e ele é um autor também muito, muito conhecido, tá? Cruz e Souza e Afonso de Guimarães. Então, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, principalmente, gente, no que se refere ao contexto literário, tá? Contexto histórico, tá? Isso é muito importante que vocês tenham entendido. E se tiverem dúvida, é só perguntar, tá bom? Então, encerram-se aqui, né, as aulas sobre as pesquisas. E qualquer dúvida, vocês me procurem. E eu espero que tenha sido esclarecedor para todos vocês, ok? Até a próxima!